Vamos lá, irmãos. Vamos orar a Deus. Eu queria, antes de orar, para que o Senhor nos dê clareza no que vai ser ministrado, eu queria orar por cura. Nós sabemos que há uma unção de cura sobre a Igreja Videira de Mairiporã. Amém? E esse é o tempo em que nós mais seremos usados. E será nessa área de cura. Algumas semanas atrás, a Natália, neta da Mara, lá de Perus, foi diagnosticada com Covid-19. E a igreja orou e hoje ela é completamente curada. Completamente curada. Isso por quê? Porque nós clamamos ao nosso Deus é misericordioso, nos ama, não importa o que nós fazemos, e Ele liberou a cura sobre ela. E hoje, nós temos aqui conosco o Magno, né? E o Magno, ele acabou de me passar a informação que ele também foi diagnosticado positivo para o Covid-19. Mas nós vamos repreender essa doença nesse momento e vamos declarar, veja bem, igreja, que vocês vão declarar, que essa doença veio para a vida do Magno agora para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Para que as pessoas que estão ao derredor do Magno, elas tenham um encontro vivo com Deus. Através do milagre que o Senhor vai fazer agora. Amém? Então nós vamos orar, vocês aí que tem outras pessoas para orar, estou vendo que a Andréia que tem. Eu gostaria que você colocasse o nome dessa pessoa. E nós, enquanto igreja, nós vamos liberar. Nós estamos liberando cura agora, não é para uma doença somente, não é para uma pessoa somente, é para quem estiver, preste bem atenção no que eu vou te dizer, para quem estiver doente agora, estiver nos ouvindo agora, essa pessoa será completamente curada, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Leandro, a Priscila, o Magno, todos eles serão completamente curados nesse momento. Dona Ivete, amém? Então feche seus olhos agora. Comece a ligar as suas petições no céu. Pai de amor, nós oramos por todos esses irmãos aqui que foi colocado agora, Senhor. Libera sobre eles a cura. Libera, Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor nos lavou de todas as nossas enfermidades. Então não há mais nada. Eu quero declarar sobre a vida desses irmãos que eles são completamente curados. Que o Leandro é curado. Que o Magno é curado. Todos os outros que foram colocados aqui são curados em nome do Senhor Jesus. E o seu nome será glorificado por conta disso, em nome de Jesus. Pessoas vão ser convertidas ao ver que essas pessoas estão sendo curadas. Eu libero sobre a vida delas agora, a cura, cura. No corpo de Cristo não há doença. No corpo de Cristo não há doença. E essas pessoas serão curadas agora, pelo poder de Deus. Visita, Senhor, aonde eles estiverem, com suas mãos pesadas, e libera cura sobre a vida deles, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero colocar essa breve palavra, essa live nas suas mãos. Senhor, que não tenha nada aqui do homem agora. Que seja tão somente o Senhor a falar no coração dos meus irmãos. Ministra vida aonde há morte, ministra luz aonde há trevas nesse momento, Senhor. Vá com seu santo e doce Espírito chegando sobre essas pessoas nesse momento. Traz clareza naquilo que vai ser falado, no nome de Jesus, e retira de todos nós toda a ansiedade, para que nós possamos desfrutar, mesmo em meio a conflitos, a tribulações, do melhor do Senhor. Então retira toda a ansiedade nesse momento. Senhor, eu te dou essa palavra agora, para que o Senhor possa tocar a cada coração. Abra os olhos espirituais dos meus irmãos, o coração,
para que eles possam receber essa palavra no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, é um privilégio estar com vocês aqui novamente, mais uma terça-feira. E nessa terça-feira eu quero dar continuidade àquilo que eu falava 2 terças-feiras atrás, né? E eu falava a respeito de vencer a ansiedade, né? Teve um irmão aqui até que colocou, Sérgio, como que nós vamos poder vencer a ansiedade, né? Então, veja só, eu mencionei algumas armas terça-feira passada, 15 dias passados, para vencer essa ansiedade. Se vocês estão lembrados dessas armas, nós vamos falar a respeito delas novamente. Então, eu gostaria nesse momento de continuar, além de tudo, te armando para que você consiga realmente vencê-la. Não fique tão somente naquilo que foi falado naquele dia, mas você vai pegar mais armas espirituais agora para vencer a ansiedade. Quais foram então, pastor, as primeiras armas espirituais que o Senhor nos passou? Eu não estou lembrado, já faz 15 dias, faz tanto tempo, né? Eu nem lembro mais. Então veja bem, a primeira arma espiritual que eu falei com você é para você perceber a inutilidade da ansiedade. A pessoa ficar ansiosa com determinadas coisas não vai levá-la a lugar nenhum. Nenhum. Você apenas vai perder seu tempo, vai perder seu sono, vai se fadigar e não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos perceber que a ansiedade na minha vida e na sua vida ela é algo inútil, que não vai mudar em absolutamente nada. Eu discorri um pouco mais a respeito disso na live anterior. O segundo ponto é enxergar a realidade das coisas. Nós precisamos ver como Deus vê. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga. E como Deus enxerga? Está consumado. Tudo isso que está acontecendo aqui, o Senhor ele foi na cruz para dizer, está consumado. A sua vida agora está consumada, porque Ele foi. Então é ver como Deus vê. Para Deus isso aqui já está consumado, está acabado. E ponto final, não tem mais nada. Precisamos enxergar a realidade das coisas. O terceiro ponto que eu coloquei, a terceira arma, o terceiro princípio, como você quiser chamar, é entender o valor que eu e você, que nós temos para Deus. Você vale muito mais do que qualquer outra coisa na face da terra para o Senhor. Tanto é que de tudo que Ele construiu, o que Ele colocou, quem Ele colocou para ser imagem e semelhança dele? Você e eu. Somos a imagem e semelhança do Senhor. Olha o valor que Ele tem, que Ele dá para você. Às vezes nós tiramos o nosso valor. Se nós enxergássemos como Deus enxerga, nós seríamos completamente valorados. Amém, irmãos? Quarto ponto que eu tinha falado é colocar toda a nossa vida diante do Senhor. Eu e você precisamos colocar a nossa vida diante dele. O que acontece nos dias de hoje é que nós entregamos a nossa vida a Jesus para sermos salvos. Mas não entregamos a nossa vida para que Ele seja o condutor, para que Ele seja o nosso Senhor. Então, há uma necessidade de colocar toda a vida diante dEle. Senhor, me guia, me instrui, me traz sabedoria, me traz unção, me traz a saúde. É Ele quem vai fazer. É só Ele quem pode. Quinta que eu coloquei foi mudar a nossa maneira de pensar. Sabe, virar a chavinha? Precisamos virar a chavinha da nossa mente. E em Romanos 12:2, Paulo ensina exatamente isso. Que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Você não está debaixo de um Deus que está lá sentado no seu grande trono, com um cajado na mão, esperando você errar, para Ele te dar uma cajadada. Não é essa a nossa situação. Muda a sua mente. O Deus que está lá em cima, Ele está lá te olhando, olhando a todos nós. Olhando a todos nós. Como filhos. Toda vez que você que entregou a vida para Jesus,
é olhado por Deus, ele olha falando assim: esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Então o Senhor, ele tem prazer com você. Ele não vê mais o seu pecado. Sabe por quê? Porque ele vê Jesus em você. E Jesus não tem pecado, não tinha pecado nenhum. E você entregou a sua vida para Jesus. Lembra? É como se fosse, vou te dar esse exemplo mais uma vez. Eu já fiz isso no prédio da igreja, eu vou fazer aqui de novo. Aqui nós temos Jesus. Amém? Aqui nós temos Jesus. E aqui nós somos nós. Então, quando o Senhor ele te olhava aqui, não havia justiça sobre a sua vida ainda. Mas aí você aceitou Jesus. Aí você foi inserido em Jesus. Você foi inserido nele. E agora, todas as vezes que o Senhor te olha, ele vê Jesus. Ele não vê mais pecado algum, porque você está nele. Diga amém onde você estiver. Então você e eu precisamos mudar a nossa chavinha. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Ele nos tem como filhos. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero continuar. Mas eu quero continuar falando numa sexta forma. Numa sexta forma, qual Deus te olha. Que forma é essa, pastor? Como é que Ele me olha, então? Qual é esse sexto princípio? Como é que eu faço para vencer a ansiedade nessa sexta forma que o Senhor quer me passar? Então, veja bem. Vencemos a ansiedade quando confiamos totalmente no Senhor. Há uma necessidade de confiarmos em Deus totalmente, porque somos filhos, Ele é o nosso Pai, e por ser o nosso Pai, nós confiamos. Os irmãos já devem ter visto muitas vezes falarem desse exemplo de um menino que pulava de cima de um lugar e ia direto para o colo do pai, mas se esse menino caísse dali, ele iria se arrebentar. Mas por que ele pulava nos braços do pai? Porque ele confiava plenamente, totalmente no Pai. Assim somos nós. Nós podemos pular da onde nós estamos, no colo do Pai, porque Ele vai nos segurar. Faça como essa criança. Essa criança ela não caía por quê? Porque ela sabia que o Pai iria segurá-la. E hoje nós sabemos que o Pai vai nos segurar. O Pai não vai deixar com que nada nos aconteça, não vai deixar com que nos machuquemos nem nada. Ele nos ama. A palavra de Deus diz lá em Salmos 23:1 que o Senhor é meu pastor. E porque Ele é meu pastor, preste bem atenção, todo mundo lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas porque Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Entende? Porque o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Me explica isso direito, pastor. Então vamos lá. Vamos avançar. Quando eu creio realmente que Deus cuida de mim, eu não fico ansioso. Todos aqueles que estão debaixo do cuidado de Deus, sabendo que são amados por Deus, que são cuidados de Deus, não ficam ansiosos com coisa alguma. O fato de Deus se tornar nosso pastor é o antídoto para todo o estresse, para todo o cansaço, para toda a ansiedade. Eu acabo com a minha ansiedade quando eu entendo. Espera aí, o Senhor é meu pastor. Exatamente isso. Ele é meu pastor. Você precisa agora saber o que os pastores fazem. O que um pastor faz? Vamos lá. Primeira coisa que um pastor faz, ele supre todas as necessidades básicas. Como assim ele supre as necessidades básicas? Ele provê alimentação, ele provê o abrigo, ele vai prover todas as necessidades básicas da ovelha. O Senhor é seu pastor, Ele vai prover tudo isso para você. Então é básico ter uma saúde de ouro. É básico você poder desfrutar do melhor de Deus nessa terra. E o Senhor, Ele vai prover isso para você. O que mais que Ele vai fazer? O que mais que um pastor faz? O pastor, ele protege. Então o pastor, ele te protege contra o quê? Ele te defende contra os inimigos, ele te defende contra o perigo. Tudo aquilo que for ruim
para você que possa te fazer o mal, o pastor ele vai estar te protegendo disso. Agora lembre-se, o Senhor é o seu pastor. Quais são os seus inimigos que têm se levantado nesses dias? Quais são eles? Ele te defende contra esses inimigos. Quais são os perigos que você está passando nesse momento? Ele te defende com relação a esse perigo. É Ele quem o faz. Amém, irmãos? Ainda o pastor, ele faz mais do que isso. O pastor, ele guia a pessoa. Ele mostra o caminho para a ovelha que está confusa. Quantos são os irmãos que às vezes nos ligam e falam assim, pastor, ore por mim, eu estou complicado, minha cabeça, eu estou confuso, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. O Senhor cuida, o Senhor te guia, Ele vai te mostrar o caminho que você precisa ir. É Ele quem vai fazer isso. Ele é o nosso pastor. O que mais que o pastor faz? Ele te corrige. O pastor ele vai te corrigir. Qualquer dificuldade que houver, o pastor vai te corrigir. Vai falar, filho, não é assim. Filho, não é esse o caminho. Filho, o caminho é outro. Lembra que eu falei no culto de domingo? Que muitas pessoas deixam de tomar posse das bênçãos exatamente por isso. Porque o pai, o pastor, ele já falou o caminho que deve ser tomado. Mas infelizmente as pessoas fazem as escolhas erradas. Entende o que eu quero dizer? O que mais interessante aqui, veja o que é mais interessante nessa parte que eu estou falando para os irmãos aqui, que é só o sexto. É só o sexto ponto. Olha o que é mais interessante. Deus te prometeu 4 coisas aqui. Ele fez uma promessa para você. Ele te prometeu suprir as suas necessidades. Ele te prometeu protegê-lo, ele prometeu te guiar e ele prometeu te corrigir. Foi o Senhor quem fez isso. Agora, isso não quer dizer de maneira alguma que ele vai te fazer cumprir todas as suas vontades. Ele não vai fazer isso. Ele não vai colocar nas suas mãos todas as suas vontades. Não. Porque ele te ama. Ele não vai fazer isso. Aí o que ele vai fazer? Ele tão somente vai suprir as suas necessidades. Então veja bem, o Senhor não está aqui para nós para fazer todas as nossas vontades. O Senhor está para nós para suprir todas as nossas necessidades. É completamente diferente. Completamente diferente. Ele não vai te deixar faltar nada. Ele vai suprir tudo aquilo que você necessita. Quando Deus promete algo para nós, quando Deus promete algo para mim, promete algo para você, Ele está colocando o seu próprio caráter aqui em jogo. Porque Ele não é homem que volta atrás com a sua palavra. Olha que poderoso isso. Ele não vai voltar atrás. Ou Ele cumpre o que prometeu, ou Ele é mentiroso. E Deus não é homem de mentir. Ele diz, eu suprirei todas as suas necessidades. Ele não diz que suprirá uma ou duas. Ele disse, eu suprirei todas. Então, todas as suas necessidades serão supridas no nome dele. Amém, irmãos? Veja bem, tem contas para pagar? Veja bem, você tem prestações para pagar? Necessidades espirituais? Necessidades financeiras? Saúde física, Magno, saúde física. Veja bem, relacionamentos quebrados. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não é homem de mentir. Ele não volta atrás na sua palavra. Amém? Agora, como Deus se torna o meu pastor? Como é que ele faz para me pastorear realmente? Ele não é pastor de todas as pessoas. O Senhor não é pastor de todas as pessoas. Somente aqueles que dão oportunidade de ser pastoreados são pastoreados por Ele. Então veja bem, tudo depende do que você faça, da sua entrega para que Ele faça
Até que ponto você está disposto a se entregar ao Senhor para que Ele possa fazer na sua vida? Até que ponto? Então isso é confirmação. Se eu confiar em Deus, eu não preciso ficar ansioso com absolutamente nada. Eu apenas deixo nas mãos dele. E ele fará a boa obra. Diga amém aonde você está. Amém, irmãos? Ponto outro de como nós conseguimos vencer as nossas ansiedades. Quando conhecemos a Deus como Pai. Lembra que eu falei para você? Ele não está na grande nuvem, apenas te olhando, esperando você errar, para que ele venha com cajado na sua cabeça. Ele é Pai, ele te ama. Você é filho. Você tem que acreditar e poder ir ao colo do Pai. Você tem que acreditar e saber que, independente do que você faça ou fez, Ele te ama. Você é justo. Você foi justificado por Cristo Jesus. E por ser justo, Ele olha para você como uma pessoa justa. Os olhos dele para você hoje são olhos tão somente de amor. Amém? Então olha só o que diz em Mateus, capítulo 6, verso 31. Mateus, capítulo 6, verso 31. Não andei, pois, inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então perceba, você é filho, você não é bastardo, você foi gerado pelo Espírito e pela Palavra. O Senhor, Ele te diz aqui para que você não fique ansioso com coisa alguma, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aonde você está, coloque a mão no seu peito assim, ó. E repita, feche seus olhos e repita com fé. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades, porque eu sou filho amado de Deus. Não importa o que fiz, Ele me ama e ponto. Diga amém, aonde você está. Perceba isso. Quando você declara essas verdades, no seu espírito começa a acender uma nova realidade. Perceba que quando você declara, eu sou filho, eu sou amado, Ele me ama independente do que eu fiz, ou do que eu vá fazer, ou de qualquer coisa. Eu sou amado. O peso vai saindo de você. A ansiedade vai saindo de você. Seu coração começa a bater mais rápido, mas não é por ansiedade agora. Entende? O 8º ponto que eu quero falar com você, que você pode vencer a ansiedade quando vivemos um contentamento existencial. Então eu venço a ansiedade quando eu vivo um contentamento existencial. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei estar em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Você pode tudo em Cristo Jesus. Você pode tudo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, vencer a ansiedade é viver sempre um contentamento existencial. É viver contente. O que é viver esse contentamento existencial? É viver contente em qualquer situação que você esteja passando. Tudo que você está passando, seja feliz. Seja feliz em Cristo.
No verso 11 ainda Paulo diz assim, que ele aprendeu isso, que quer dizer, o que quer dizer? Que ele aprendeu a fazer essas coisas. Quer dizer que ele também não sabia, assim como eu e como você. Aí ele aprendeu. Mas aprendeu. Aí está o segredo. Precisamos aprender. Realmente aprender. Amém, irmãos? Veja bem, o 9º ponto é tão poderoso quanto todos os demais. Nós vencemos a ansiedade quando vivemos um dia de cada vez. Não adianta você querer viver o seu amanhã hoje. Não tem como. Não tem como. Veja só, Mateus 6,34 fala disso. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Para que eu vou viver o mal dessa terça-feira, já vivendo da quarta-feira? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Então eu vou viver o mal da terça-feira, em paz, porque o Senhor já venceu por mim. E aí, na quarta-feira, eu viverei o mal da quarta-feira, em paz, porque o Senhor já venceu por mim, naquela cruz do Calvário. Aleluia! Ele venceu por nós. Vencer um dia de cada vez. Para cada dia basta suas dificuldades. Para cada dia basta suas dificuldades. Não abra o guarda-chuva se não estiver chovendo ainda. Para que isso? Vamos abrir o guarda-chuva só quando estivermos debaixo da chuva. Não há chuva, para que eu já vou estar com o guarda-chuva aberto? Hoje, preste bem atenção no que eu vou te falar. Hoje é o amanhã ao qual você se preocupou ontem. E nós estamos terminando o dia de hoje. E está tudo muito bem. Diga amém. Mas ontem você estava preocupado com esse dia de hoje. Mas não há necessidade. O Senhor, Ele fez todos os dias a sua maneira, a seu modo, para que nós desfrutássemos de cada dia. Não vou colocar o que vai acontecer comigo no domingo. Deixa chegar domingo que a gente vê. Não vou me preocupar com o que vai acontecer comigo amanhã. Eu quero dormir bem essa noite. Amanhã eu encaro o dia de amanhã. É assim que nós precisamos fazer. Amém, irmãos? É dessa forma. Então lembre-se, hoje é o amanhã ao qual você se preocupou ontem. E hoje você está bem. Havia necessidade de ter se preocupado? Não havia. Amém? Não havia. Quando nós ficamos ansiosos, não alteramos coisa alguma a respeito do que já aconteceu. Não conseguimos mudar. Você consegue ver alguém resolver algum problema de cabeça cheia? Ele arruma mais. Ele tem que estar completamente livre para deixar o Senhor fluir. Entende? Porque o Senhor ele não entra onde tem tribulação. Se você está tribulado, como é que Ele vai te direcionar? Coloque na sua cabeça hoje. Não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Não podemos fazer isso. Não tem o que fazer. Apenas iremos estragar o nosso presente. Quando eu me preocupo com o meu futuro, eu deixo de viver o dia de hoje, eu deixo de viver o presente. Só que é no presente que Deus quer que eu desfrute. Percebe? O futuro deixa para Ele. Os acontecimentos do futuro podem nos deixar amedrontados. E aí você não desfruta da bênção que tem para você hoje. Em Mateus, capítulo 6, verso 11, o Senhor diz assim: dai-nos o pão nosso de cada dia. Entende? Quando o Senhor ele deixou cair o maná no deserto, ele falava para comer tão somente o que era para aquele dia. Não era para guardar para o dia seguinte. Não era para se preocupar com o dia seguinte. Então coma do maná de Deus hoje.
que Deus está colocando nas suas mãos para você se alimentar hoje? Coma desse maná hoje, não se preocupe com amanhã, que amanhã quem vai fazer é Ele. Assim como Ele fez hoje. Desculpe. Mas desfrute do seu presente. Sabe, irmãos, quando a gente não sabe desfrutar do nosso presente, ou vivemos amarrados no passado, ou ansiosos com o futuro, nós não teremos futuro. Porque nós acabamos com a nossa vida. Viva o seu presente. Viva o seu presente. De acordo com aquilo que Deus coloca na sua mão. Agradeça tudo que Ele põe nas suas mãos. Vamos avançar? Preocupar com o futuro vai te prejudicar. Prejudica os esforços que você vai dedicar no presente. Entende, irmãos? 10º ponto e último, né? Para como vencer a ansiedade. A gente fala tanto disso. Buscar o reino em primeiro lugar. Coloque Deus acima de todas as coisas. E Ele te suprirá. Não desconfie que Ele não vai fazer. Em Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembra que o pastor já pregou isso para você? Viva os sonhos de Deus, que os seus sonhos serão realizados. Enquanto você estiver inserido nos sonhos do nosso Deus, Ele está trabalhando os seus sonhos gradativamente para que ele aconteça. Pastor, mas não estou vendo acontecer nada. Mas não é porque você não está vendo que não está acontecendo. O Senhor já está fazendo poderosamente na sua vida. Amém? Poderosamente. Então, se eu não buscar o reino em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, todas essas coisas não serão acrescentadas. Isso é o oposto. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então o que vai acontecer para que todas as coisas sejam acrescentadas? Eu primeiro preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, quando eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, como que as outras coisas me serão acrescentadas se eu estou fazendo o contrário do que a palavra, que é o meu alimento, diz? Percebe? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E Ele vai acrescentar tudo aquilo que você necessita. Tudo. Tudo o que você necessita. O que é em primeiro lugar em sua vida, eu te pergunto hoje? O que vem em primeiro lugar na sua vida? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em Romanos 14:17 diz o seguinte, que o reino de Deus, ele está aí dentro de você. Exatamente, Carlos. Jesus. Jesus. Ele habita dentro de você hoje, através do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É o que nós precisamos buscar todos os dias em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça. Jesus é justiça. O reino de Deus é paz. Jesus é paz. O reino de Deus é alegria. Jesus é alegria no Espírito Santo. Entende o que eu quero te dizer? Onde é que está isso, pastor? Romanos 14:17. Eu quero terminar da seguinte forma. Quero terminar com essa palavra. Se você olhar para o mundo, com certeza, na circunstância que está acontecendo aí, que tudo está acontecendo, você vai ficar aflito. Se olhar para si, se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Agora,
se você olhar para Cristo, você vai ficar completamente descansado. Então não olhe para o mundo. Não olhe para você. Olhe para Cristo. Amém, irmãos? Justiça, exatamente, Juliana. Paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Aos irmãos que estão doentes, eu gostaria que você passasse essa breve palavra para eles, para que eles ouvissem. Eu gostaria que eles entendessem que eles são amados, independente do que aconteceu, o que vai acontecer, da doença que esteja sobre eles. Não há culpa sobre a vida deles. São amados do Senhor. E porque são amados, o Senhor vai curá-los. Porque são amados, eles vão poder ter isso aqui: paz, alegria e justiça. Às vezes falta tão somente a gente entender o quanto Deus nos ama, para que sejamos limpos de toda a maldição que o mundo vem colocando. Amém, irmãos? Foi muito bom estar com vocês. Mais uma terça-feira. Creio que essa breve palavra veio edificar aí a vida de alguns irmãos, de muitos irmãos. Nós já oramos pelo Leandro no começo da live. Creio que essa breve palavra veio como um conforto mesmo para muitos dos irmãos. E nós sabemos que nesse momento nós precisamos descansar em Deus e saber que Ele já cumpriu a obra. Que Ele já cumpriu a obra. Tudo que necessitava já foi feito. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Então somente saber que somos amados do Senhor, somos filhos dEle, e por isso nós somos mais do que vencedores. Não estou dizendo que nós somos vencedores, não. Estou dizendo que somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Prazer enorme, imenso poder compartilhar isso com vocês. Eu termino aqui agora dando um grande beijo no coração de cada um dos irmãos. Dizer que domingo agora nós estaremos nos reunindo lá no prédio da Videira Mariporã para ceiar com o Senhor, e você é nosso convidado a estar conosco. Amém? Deus abençoe a todos, que você fique na paz de Cristo e saiba, aqueles que foram colocados aqui, hoje eles são completamente curados. Vocês que foram colocados aqui para que orassem por vocês, pedindo cura, vocês já são curados, completamente curados, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma quarta-feira poderosa na presença de Deus. Vivam um dia de cada vez. Amém? Deus abençoe a todos.